ou não, vambora para o vídeo. Roger Machado comandando, tá? Fica essa informação, então, urgente para vocês e exclusiva, de que Roger Machado é o novo técnico da equipe do São Paulo. Tudo fechado, assina o termo online ainda essa noite e já viaja amanhã, já vem amanhã para comandar o treino, contrato até o final do ano, aceitou ganhar, aí abaixo do que estava ganhando o técnico Hernan Crespo, né? Então vai ganhar menos do que ganhava o Crespo, mas o Roger Machado, então, é o novo técnico do São Paulo, Senna. Bom, tá aí, né? A informação. Deixa eu colocar em termos mais claros, né? Porque acho que é importante. O meu sentimento, cara, puta, vou te falar, mano, fazia muito tempo que eu não ficava tão deprê numa movimentação no São Paulo, cara. Sentimento, assim, bem tá emputecido, né? Com algumas coisas que vão acontecendo. Então, só para deixar claro, caso não tenha ficado claro, é o seguinte, uma coisa é o Roger Machado, que chegando ali para o São Paulo, cara, eu não vou torcer contra, porque aí eu tô torcendo contra o São Paulo, eu não vou torcer contra o São Paulo. Não é o nome que eu queria, mas, porra, chegou lá, espero que ele vá bem e que ele tenha muito sucesso. Vou torcer para que dê certo. Agora, a outra coisa é diretoria e gestão. Para mim, isso não é a opinião do Arquibancada, é a minha, Ricardo Senna, tá? Eu acho, assim, extremamente ridículo em 2026 um clube de futebol ainda ter que ceder a desejos ou vontades de um ou outro jogador, sei lá, ou particularidades do dia a dia de um clube, em troca de uma convicção que até semana passada era uma, né? A partir do momento que o presidente Maciz, Rui Costa, Rafinha estão bancando essa troca, esses três têm que ser os mais cobrados em tudo que der errado daí para frente. Espero que dê muito certo. Se não der, tudo vai estar na conta dos três, Rafinha, Rui Costa e o presidente Maciz. Eu acho que existiam outras prioridades antes de mexer em treinador no São Paulo Futebol Clube. Tem gente lá dentro que está envolvida até o pescoço em outras coisas que está lá dentro, que está em cargo importante, que está com peso de decisão muito mais que não deveria ter e está lá dentro. O São Paulo Futebol Clube como um todo tinha que estar preocupado muito mais na limpeza e afastamento de certas pessoas que eu já falo aqui todos os dias. Esses eram os casos mais graves. Dentro de campo, eu acho que era uma situação contornável. Mas, a partir do momento que essas três figuras, Rafinha, Rui Costa e o presidente Maciz, colocam a cara a tapa e bancam essa mudança, eu tô torcendo muito para que dê certo, porque todos os dias vocês vão ser lembrados e nominados aqui por todo mundo, pela torcida, caso não dê certo. Isso não é agorando, não, torcendo para dar zica, não é isso não. Mas vocês estão vendo uma rejeição gigantesca. Eu estou vendo aqui no chat, 94% dos torcedores aqui do chat, que é uma amostragem só da nossa torcida, não queria o Roger. E se a voz do torcedor, mais uma vez, não vai ser ouvida, é bom que vocês tenham muita razão e convicção do que vocês estão fazendo. Que se perder o primeiro clássico, dia 21 já tem um, contra o Palmeiras no Morumbi. Se perde, e vocês ficarem com essa de, a diretoria não tem culpa em algumas coisas, o treinador tem que ter não sei o quê. Vocês que vão ter que responder por isso. Então, eu espero que dê muito certo, Gabriel. Vou torcer muito pro Roger Machado ser vencedor no São Paulo, de verdade, de coração. É isso, cara. E olha como a vida é meio curiosa, né, Senna? Eu saí de férias ano passado, e aí eu tava no aeroporto do Panamá, né, fazendo escala, e o Roger Machado tava, né? E aí eu cheguei nele, troquei uma ideia e tal, falei, né, que, enfim, cubro o São Paulo, e o Roger falou, né, na conversa, falou, pô, São Paulo é um puta time e tal. O cara virou técnico, né? Ele tava no Inter na época. É um negócio meio bizarro, assim. Porque o Roger Machado é aquele nome que eu sei que o antigo diretor Carlos Belmonte gostava bastante do Roger Machado, mas tinha um pé atrás ali com algumas coisas, né, com questão de oscilação de time. E o Rui Costa é o principal entusiasta. Aí eu falo de novo aqui, torço muito para que dê certo, acho que tem capacidade de fazer dar certo, ele tem que provar acima de tudo, e o acerto, caso dê muito certo, que eu oro por isso, hoje eu vou dormir orando por isso, a gente vai acreditar que todos os envolvidos que estão tomando porrada estão sendo espancados hoje pela opinião pública. Mas caso dê errado, espero que não saia só o Roger. Isso é o que eu penso. Caso dê errado, espero... Não, tá louco. O Roger é um puta cara, puta profissional, cara que eu banco, saia junto. Ponto.
Posto isso, antes é das coisas acontecerem para não ser depois uma coisa oportunista. Mas espero que dê certo. E aí, de novo, até 15 minutos atrás era possibilidade. A gente pode falar, gosto, não gosto. Agora é fato real. É o novo técnico do São Paulo. E aí, para mim, vira uma chave. Passou a ser um dos nossos e espero que vá bem, consiga desempenhar o seu trabalho. Só isso que eu tenho para dizer. Gosto, não gosto, infelizmente ou felizmente, o que a gente pensa, o que nós três pensamos e o que as 4.000 pessoas que estão vendo a live pensam já não vale mais de nada. Foi. É você que tá puto em casa, já foi. Fazer o quê? É duro, mas é o que é. Então agora é momento de você acompanhar. Fica a posição de espectador muitas vezes. Dei minha opinião, Senna deu a opinião dele. Acho que é uma briga muito grande que você compra, muito grande, mas tá bom. Tá feita a briga. O Roger Machado, que ainda não foi anunciado. Salve Tirone, salve galera, salve Mauro. Tava com o Mauro conversando há pouco no Cartão Verde, né? Cara, a gente não imaginava que essa Soft Open teria, na segunda-feira pós-final dos estaduais, as saídas turbulentas de Felipe Luiz e Hernan Crespo, cada um do seu jeito, cada um. Eu ouso dizer até que imagino que o egocentrismo da direção do São Paulo nessa atitude tenha sido inspirado no movimento feito pelo Flamengo, porque algumas semelhanças existem nesse movimento. Só que o São Paulo é o São Paulo, o Flamengo é o Flamengo. Além de tudo, o São Paulo tem, para justificar essa decisão estúpida e covarde, que honrar as dívidas que tem com o atual treinador, que ainda tem a receber da primeira passagem, agora terá a receber da segunda passagem, e a dificuldade de trazer um novo treinador. Coisas que o Flamengo não tem, certo? O Flamengo pode fazer movimentações com certas ou erradas, com muito mais tranquilidade, né? E o do São Paulo foi uma coisa nojenta, injustificável, por mais que agora tenha o Mauro conversou bastante comigo sobre isso, uma mesma versão circulando sobre os poréns do Crespo, né? Os poréns do trabalho do Crespo. A gente pode enumerá-los aqui, tudo que eles justificaram. E a questão do Roger é aquela situação, você, com pouco poder de barganha e com pouco desgaste do técnico junto à sua comunidade, a chance de você encontrar um substituto que agrade é praticamente zero, né? E já deu para perceber desde o início que a possibilidade do Roger Machado, ela nasce minada, né? O São Paulino não quer, o São Paulino não se identifica, o São Paulino não acha que vai existir uma melhora. Então você demite um técnico querido e contrata um técnico que vem embaixo e que não tem nenhuma conexão. É diferente da outra saída do Crespo, que eu achei também uma sacanagem dessa mesma direção, só que ainda tinha o Rui Costa e o Casares, quando o São Paulo contratou o Rogério Ceni no mesmo dia, sem avisar o Crespo, aquela coisa. Era o Rogério Ceni. É um pouco diferente, né? Do Roger Machado, né? O Roger Machado deve chegar ainda de manhã em São Paulo e comandar o treino da tarde, mudar o treino para o período da tarde, para ele comandar, porque afinal, Tirone, a comissão fixa do São Paulo tem como auxiliar técnico o Milton Cruz, nem o Barcelos está integrado ao time profissional, só faltava o São Paulo ser dirigido pelo Milton Cruz contra a Chapecoense. Você vê que as coisas mudam, mas nem tanto, né? E aí ele estrearia já contra a Chapecoense na quinta-feira, com qual clima, né? Com qual aderência? O Roger, o último trabalho no Inter, estava falando há pouco com o Leandro Bez, meu grande companheiro lá do Rio Grande do Sul, ele teve uma ótima largada no Inter, campanha de recuperação no Brasileiro, um título gaúcho evitando o octa do Grêmio, e depois as eliminações naquela mesma semana para Flamengo e Fluminense nas Copas, né? Que destruíram o trabalho dele. E aí ele é demitido. E ele comparou, ele falou assim, o Roger, e aí assim, foi parecido no Palmeiras, foi parecido no Grêmio, foi parecido no Galo, foi parecido no Bahia, onde ele teve bons momentos também, eliminou o São Paulo do Cuca na Copa do Brasil. O Bahia teve... Os times deles, os times comandados por ele, jogaram por um período bom futebol. Mas tudo isso sem a rejeição que ele chega agora. E depois a coisa evaporou. E o Leandro compara o Roger, ele falou pejorativamente aqui no Sul, é aquela comparação com a Coca-Cola 2 litros.
Você abre e o gás se esvai com alguma rapidez. Como estão falando no contrato até o final de 26, que é o período também do contrato do Rui Costa, talvez o Rui Costa e o Rafinha tenham imaginado que o gás da Coca-Cola dure até dezembro, 9 meses. Acho pouco provável que dure até dezembro com esse cenário de recepção. O nome engatilhado. E assim, na verdade, ele não é. Só para deixar claro, o Luca Bop não é a favor da saída do Crespo e a troca pelo Roger, mas dos técnicos disponíveis, ele não acha o Roger um desastre. É isso. Mas também é aquela coisa, você prefere arrancar a unha com alicate ou. Sim. ou a do outra mão? Aí você escolhe. Exato. Te mandei aí 2 imagens aí. Não, o que ele diz, o Luca Bop, é que a rejeição ao nome do Roger é muito acima do que ele acha normal, né? E está, de fato, uma rejeição fortíssima. Tem mesmo uma rejeição fortíssima. Mas é circunstância, né? Sai um técnico. Eu acho que pesa muito. Mas qualquer claro. nome, a não ser um nome assim, excepcional. Talvez o Felipe Luiz tivesse. Talvez se o Roger Machado tivesse chegado quando caiu o Zubeldia, não tivesse essa loucura. Porque eles queriam uma troca naquele momento. Hoje eu estou vendo que não queriam troca, em sua maioria. Olha lá, é aí que está o negócio, entendeu? Aí, ó, tá vendo? Olha lá ele. Olha ele aí, ó. Participou, será? Disfarçado, né? Disfarçado. Com óculos. Será que ele está por trás disso tudo? Eu não acredito, cara. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Casaram com a máscara. Não, porque disfarçado, né? De repente, né? Disfarçado é possível. Olha o canto do craque aqui, ó. Dá uma olhada. Essa aqui é do craque. Se essa avaliação já existia de um outro momento, essa decisão deveria ter sido tomada antes, já que vamos para o cenário que a decisão está tomada. Pouco importa aqui as nossas ponderações. A decisão ela foi tomada. Por que não tomá-la segunda-feira? Para ter essa semana inteira para um profissional trabalhar, trazer um outro treinador. São Paulo joga quinta. Ele vai ter um novo treinador quando? Quarta? Amanhã, no fim do dia? Então, assim, repito, os motivos a gente pode debater. O timing, para mim, ele é péssimo. Você jogou no lixo um período importante, bom que você teria para trabalhar o time. Não sei a troco de quê. Essa decisão poderia ter sido tomada, já que ela seria, em um outro momento, na minha visão. Sobre a demissão, eu discordo da demissão. Sobretudo de quem ainda está dentro. E, evidentemente, a demissão do Crespo tem 2 principais responsáveis, literalmente falando. O executivo de futebol, Rui Costa, que é quem comanda o departamento de futebol, e agora o coordenador Rafinha. São os 2 principais mentores da demissão do Crespo. O Massis, presidente, que está interino no cargo, ele avalizou a decisão dos... Já também, lembrando Massis, que teve aquele primeiro dissabor de dizer que os 45 pontos que o Crespo falou numa entrevista não combinavam com o São Paulo. O Massis deu o primeiro pito dele no Crespo. E também posso dizer, dando nome aos principais responsáveis pela demissão, que o técnico, eu sempre falo isso para vocês, ou o técnico cai por resultado, ou ele cai pela boca, né? E no São Paulo atual, quem fala a verdade, paga. E as verdades públicas ditas pelo Crespo ao longo de todos esses dias ou desses meses, desde a derrocada final do ano passado, elas custaram, assim como custaram a cabeça do Luiz Gustavo, volante do São Paulo. Falar a verdade no São Paulo custa. E o Crespo ousou falar a verdade no São Paulo. A última entrevista do Crespo não foi a coletiva pós-Palmeiras, foi o Bola da Vez na ESPN, lá para o companheiro André Plihal. Eu falei, Plihal, não segura a entrevista, cara, porque segurar a entrevista de técnico seria publicada só no sábado passado, sempre dá besteira. Lembrei com ele de um técnico do São Paulo, num tempo, olha as coincidências, Tironi, num tempo bastante obscuro, mas muito semelhante ao atual, que deu a entrevista para a Bola da Vez e caiu antes da entrevista ir para o ar. O nome dele era Doriva. Quem era Doriva? Era o técnico colocado pelo Carlos Miguel Aidar antes do Carlos Miguel Aidar ser deposto. Aí o Carlos Miguel Aidar é deposto, assume o Leco e ele demite o Doriva. Guardando as proporções, Aidar, Casares, Douglas Schwartzman, clube completamente desorganizado,
o bola da vez do Crespo tem a mesma conotação. E um trechinho. Ele é bom treinador. Não, eu mas acho o nível salarial, acho que ele... É isso que eu tô dizendo. Pessoal, nível salarial. Você lembra aquela paulada que o São Paulo tomou no ano passado? Mas independente de você acha que mereceu ele ser mandado embora, Zé? Independente do número dele esse ano. Foi o momento dele. Eu nem contrataria. Com todo respeito, eu nem contrataria. Eu deixaria o Zubeldia, porque o Zubeldia Não, mas você mandaria embora da maneira que tá? Eu não sei, eu não tô no dia a dia. Hoje não. Hoje não. Olha, 53%, mas assim, 53,3% a nossa análise é essa. A nossa análise é essa. 83,3% no Brasileirão. Só que assim, aproveitamento. Ô Bobozinho, a gente tem feito os programas diários aqui. Eu tenho falado bastante do Crespo, do trabalho dele. Pra mim, eu acho que assim, se ele não tiver os 11 jogadores lá, você percebe taticamente que o time não é bem treinado, porque tem espaços para jogar, tem uma série de coisas que acontecem, que se nós formos analisar tecnicamente, taticamente, o trabalho, você vai ver que tem muitos pontos falhos. E eu venho falando isso aqui. Venho falando pontos falhos do trabalho do Crespo. Agora, o que não dá Então você é a favor da demissão dele? Não sou a favor. Isso é você que está dizendo. Eu estou falando do trabalho que para mim, o trabalho dele... Eu falei, eu não demitiria agora. Quando você me perguntou, eu falei, eu não demitiria agora. Eu nem contrataria o Crespo, mas eu não demitiria agora. Mas o trabalho dele, para mim, o trabalho é ruim. Porque assim... Você acha ruim o trabalho? Estou falando... Taticamente e tecnicamente, eu acho ruim. O São Paulo tem feito bons jogos, Zé. O São Paulo fez um ótimo jogo contra o Grêmio, um bom jogo contra o Corinthians. Quantos jogos nós temos no campeonato? Todo. Quantos jogos? Mas a gente está medindo... Quantas vezes... No ano passado, naquela chapuletada... Não, mas eu não posso achar que o cara não trabalha... Naquela chapuletada que o São Paulo tomou do Fluminense, que foi talvez o momento mais difícil dessa passagem do Crespo pelo São Paulo, no treino da véspera do jogo, sabe Tetra, sabe Pascoal, sabe Zé... Quantos jogadores estavam à disposição no campo para treinar? Quantos? 7. Sim, eu sei. 7. Mas o Zubeldia não passou os mesmos problemas? Não, o ápice Zubeldia, foi com o Crespo. O ápice foi com o Crespo. Beleza, foi um jogo. Nós estamos falando de um jogo. Mas e o Zubeldia? Também, mas então pronto, e o que fez o Zubeldia? A gente falou aqui que a saída do Zubeldia foi justa. E o que fez... Então, e é o que eu estou dizendo. Mas ele está falando que também foi. E o que eu estou dizendo? Eu estou falando algo diferente de você, eu estou falando que a saída do Crespo é injusta, que hoje eu não demitiria. Mas, para mim... Analisando taticamente, tecnicamente, se você quiser, a gente assiste os jogos e eu te falo onde estão os erros. Sim, você tem todo direito de achar. E eu estou falando em vários jogos, mesmo quando jogou bem. É errado você colocar o Luan quando você tem o Danielzinho. É errado, ele errou. O Danielzinho mas vai ganhar. Mas vai ganhar, não vai ganhar. Mesmo com o Danielzinho. O Corinthians ganhou do Palmeiras. Com 11 jogadores, que é o que a gente está dizendo aqui. O São Paulo com 11 jogadores é bom. Joga com o Danielzinho, vai de igual para igual. Tanto que quando o Danielzinho entra no campo, o time melhora. Joga 45 minutos, Danielzinho, joga 45 minutos. Vamos ver o que vai dar. Depois dos outros 45 eu administro. Aí eu corroboro com a tua opinião. Não, mas eu acho que o trabalho tinha falhas. Sim, mas eu acho que no geral o trabalho era positivo. O que eu só não consigo entender... E eu acho um absurdo e uma irresponsabilidade um clube que está passando pelo momento financeiro que o São Paulo está passando, mandar embora mais um treinador. Mas só que eu só estou dizendo para você, eu acho injusto. Eu acabei de falar para você, eu não estou falando nada de diferente do que você está dizendo. Nada. Eu concordo com você, concordo com o vovozinho, concordo com o Pascoal. Eu só estou dizendo que o começo, mesmo quando fez bons jogos, apresentou várias falhas de posicionamento de time mal treinado. Que aí a qualidade do jogador conseguiu resolver para o São Paulo. E não o trabalho do treinador. É isso que eu estou falando. Como muitas vezes, no caso do Felipe, no caso do Felipe no Rio, no Flamengo, que o time não jogava bem, mas a qualidade dos jogadores muitas vezes decidiu jogos. É isso que eu estou falando. E cansei de falar aqui, nós cansamos, eu falei para você várias vezes aqui, nós discutimos. O São Paulo está com dificuldade, o treinador precisa ajudar os seus jogadores. Só pegar aí, pode pegar os programas. O treinador precisa ajudar os seus jogadores. Não, entendi. Eu só acho que todo treinador comete erros. Eu também acho, Plirra. Eu também acho. Então me dá o direito de falar que ele erra. Você viu, e ainda mais no início da temporada. Sim. O Palmeiras mesmo, que é o trabalho espetacular do Abel, teve buracos nesse começo de temporada, tomou de 4 no Novo Horizontino fora. Mas no começo do jogo, no começo do ano, tranquilo, eu não estou falando... Mas o São Paulo no Brasileiro está bem. Sim, mas eu não estou dizendo só de agora. Vou fazer uma parada que a gente tem que fazer ainda duas do programa. Só uma coisinha que eu quero... Mas tem que ser rapidinho. Eu quero pontuar rapidinho. Você viu a mensagem, a declaração do Alisson? Eu acho errado. Muito feio. Eu acho errado. Muito feio. Eu acho errado. Eu acho errado que ele deveria ter falado na lata, fala publicamente, fala em entrevista. Eu acho que ele deveria ter falado. Quem na verdade, você sabe melhor que eu, quem sacaneou o Alisson foi o Corinthians.
Pro Corinthians ele não escreveu nada. Não. É. Não. Você quer que eu coloque de novo? Não, para o Corinthians. Não, o Corinthians fez o errado e eu já falei que o Corinthians fez errado. Tô dizendo. Você quer saber o que você quer que eu repita o que o Crespo falou pro Alisson? O que o Alisson falou do Corinthians? Isso que eu tô falando. Não acho. É fácil atirar o Alisson pedra não no está, cara que foi o mandado embora Alisson agora. não está dizendo do Corinthians. Você quer que eu fale para você de novo o que o Crespo falou pro Alisson? Que não estava nos planos? Que não estava nos planos, aí o menino foi jogar, aí foi procurado, arrumou o clube, aí o Crespo na entrevista poderia ter falado, eu mandei ele procurar clube. Sabe o que ele falou? Não, o jogador tá com a cabeça em outro lugar, então é melhor não ficar no São Paulo. E ele esperou o cara...